Paulinha, bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, né, acho que a maioria já me conhece, mas eu sou a Heloíse, eu sou a coordenadora aqui da Escola do Parlamento da Câmara Municipal. Aquele ali é o presidente Marlon, né? Em nome dele, eu gostaria de desejar as boas-vindas para todos vocês. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre o uso de drogas na adolescência, com a nossa palestrante psicóloga, a doutora Pamela. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão e esperem eu levar o microfone para vocês para perguntar, tá bom? Porque vocês estão sendo gravados para ser postado no YouTube, tá bom? Não precisam ficar com vergonha, porque eu tenho certeza que todo mundo posta um vidinho no TikTok, uma fotinha no Instagram, então tá tudo certo, tá bom? Então, boa palestra para vocês. Pode ficar à vontade. Acho que agora ligou. Aê, agora ligou. Agora eu estou ouvindo todo mundo. Ouvindo não, né? Estou conseguindo falar mais alto e vocês me ouvindo. Bom, galera, vocês estão em quantas turmas aqui? 3? Beleza. Vocês estão em coro aí, né? Falando aí, então, sinal que tomou café da manhã e tudo mais. Então, está todo mundo forte. Eu sou a Pamela, eu sou psicóloga. Eu sou dali de Ribeirão Preto. Então, eu me confundi um pouco ali, na hora da entrada, mas deu tudo certo, estamos aqui. Então, valeu pela espera aí, e vamos começar o papo de hoje aqui. A gente vai falar, vocês viram que eu coloquei, né? Dependência química, uma conversa sobre escolha, saúde e futuro. Então, é uma conversa aqui. Vai ter uma hora aí que eu vou colocar vocês para dar uma movimentadinha, né? Mas sem causar aqui na câmera, fica tranquilos. Mas a gente vai ser um papo, a gente vai conversar um pouquinho de como que funciona, o que é isso, o que são as drogas e por aí vai. Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou num lugar aqui de julgar ninguém, mas para ajudar vocês a pensarem aí escolhas mais saudáveis para a vida de vocês. Então, eu acho que nessa turminha aqui, pode ser que alguém já tenha tido contato, ou que tenha curiosidade, ou que nunca tenha tido. E ótimo. Mas eu tenho certeza que essa conversa vai ser útil para todo mundo aí. Beleza? E eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender o porquê desse desenho aqui, tá? Então, o que a gente vai falar? Ó, a gente vai falar o que são drogas, como que elas afetam o nosso cérebro, quais são os riscos, por que tem pessoas que usam drogas e como fazer escolhas mais saudáveis. Ó, primeiro de tudo, né, a gente vai falar de uma coisinha chamada sistema nervoso. O sistema nervoso, ele está aqui dentro do nosso corpo, né? Principalmente ali o cérebro, e é ele que é responsável pelas nossas emoções, comportamentos, sentimentos. Então, ele que dita tudo isso lá no nosso corpo, tá certo? As drogas, elas acabam que são substâncias que afetam o nosso cérebro. Então, são substâncias que a pessoa acaba utilizando e ela não tem controle ali de como o corpo vai ficar sobre elas, tá certo? Então, existem diferentes tipos de drogas. Eu imagino que talvez nem todas aí vocês saibam que são lícitas e não lícitas. O que é lícito? Aquilo que é legalizado, aquilo que você consegue encontrar e comprar, e tanto aquilo também que é proibido a compra. Então, um exemplo de droga que nem todo mundo sabe, que é um tipo de droga, são as bebidas alcoólicas. Então, as bebidas alcoólicas, o cigarro, são tipos de drogas que são legais, mas isso não significa o fato delas serem legalizadas que elas fazem bem para a gente, tá certo? Existe toda uma questão aí cultural, histórica e também econômica que levam elas a serem aí, legalizadas dessa forma. Mas, como eu disse, não significa que elas fazem bem, muito pelo contrário. Em relação àquelas que são não lícitas, elas também causam prejuízos, e principalmente no sistema nervoso. Ambas causam alterações no nosso organismo e não são saudáveis,
certo? Então, é algo bem importante aí para ressaltar para vocês, porque às vezes a gente fala de drogas, né? Parece que as outras, nossa, são super ruins, e essas aí que vocês conhecem, estão passando aí na televisão, no jogo de futebol, e talvez até conheçam pessoas próximas que utilizem, pensem assim, não deve ser tão ruim assim, mas elas fazem muito mal, né? Elas são responsáveis aí por grande parte de causas de mortes no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Tanto que vocês vão ver em filmes e tudo mais. Então, é algo bem importante aí para a gente deixar claro. Existem esses dois tipos. E, afinal, né? Vocês devem estar pensando assim, poxa, mas as pessoas usam droga, mas e aí, né? Como que ela acaba funcionando ali no nosso corpo? Com o videozinho que eu vou apresentar para vocês, vocês vão entender um pouquinho, né, do porquê as pessoas utilizam e como que ela funciona ali no nosso corpo e por que que isso acaba sendo tão ruim. A droga, ela, a princípio, ela ativa uma parte ali do nosso sistema nervoso que a gente chama que é um sistema de recompensa. Ela vai lá e vai produzir um hormôniozinho chamado dopamina. Esse hormônio, ele dá uma sensação muito boa, prazerosa, de relaxamento, e daí que muitas pessoas acabam utilizando, né? Porque as outras ficam curiosas, né? Acham que é algo bom, né? Por que é proibido, então? O problema é que nosso corpo vai precisando cada vez mais dessa recompensa, porque ele entende que é bom, então ele vai querer mais. Só que nesse querer mais, vai se tornando dependente, porque aquela quantidade nunca é o suficiente, e essa quantidade vai aumentando, 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 até que, então, a gente vai se tornar, vamos dizer assim, escrava dessa substância. Eu estou falando tudo isso aqui, mas esse desenho que a gente vai passar agora, ele é simples, mas ele vai ilustrar bem essa parte de de como que funciona a droga no sistema nervoso e o porquê que as pessoas utilizam e o porquê elas têm as consequências que têm em relação à saúde, certo? Então, vamos passar um videozinho aí para vocês.
Esse vídeo aí é bem bacana. Ele ganhou um festival e ele mostra de uma maneira bem lúdica aí, como as drogas funcionam no nosso organismo. Então, esse vídeo aí ele é passado desde de adultos até crianças também. E eu imagino aí que vocês devem ter ficado olhando ali, né, percebido ali uma diferença, né, ao longo ali do vídeo daquele personagem ali principal. Então, acho que às vezes a gente vê essa ilusão, né, que parece que é algo bom, mas depois o quanto que a pessoa fica escrava daquilo e as consequências que isso vai ter na vida dela, né? Então, se a gente for pensar na faixa etária de vocês, não que em outras idades não seja ruim, muito pelo contrário, é ruim sim, para todas as faixas etárias, mas porque especialmente para crianças e adolescentes, né? Que aí vocês já são adolescentes já, mas por que isso é tão ruim? Se a gente for pensar, o cérebro de vocês está em desenvolvimento, certo? Tem várias mudanças aí acontecendo, e esse é um período em que, se você coloca algo no seu corpo ali, né, como no caso uma droga, algo lícito ali, que vai fazer mal, isso vai prejudicar o desenvolvimento desse cérebro. Então, vejam bem, né, ali como que a ação ali do nosso personagem foi algo que, no momento ali, foi algo bom para ele. Por algum motivo, né, a gente vai falar desses motivos daqui a pouco, que podem levar alguém a fazer esse uso. E, a princípio, foi algo ali que foi bom, foi legal, e depois foi algo que foi fazendo mal a ele, né? Então, da mesma forma, o nosso organismo, né, ele está acostumado a funcionar de uma forma. De repente, vem algo que faz essa alteração, isso daí vai ser algo momentâneo, mas que vai refletir para vocês ao longo de toda a vida. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei do sistema nervoso, ali como que é o funcionamento e tal? Por mais que alguém possa falar assim para vocês, não, vou só usar uma vez, depois não vou usar mais, isso daí já vai trazer um impacto para vocês no futuro. Vocês estão no processo de desenvolvimento, e olha, isso aí vai refletir lá, favorecendo com que vocês tenham ali mais abertura para esse uso, né? Então, por exemplo, assim, Pam, acho que você está exagerando aí, né? Vamos pensar, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Né? E aí, conforme vai passando o tempo, às vezes você vai se tornar mesmo aquilo que você gostaria na profissão. Mas vê como que desde pequeno você já está ali formando a sua opinião, as suas ideias. Com o uso de substâncias, isso também não é diferente. A gente vai moldando isso ao longo do tempo. A questão é que o nosso cérebro, no caso de vocês, ele está mais frágil para receber isso. E aí a questão dele pegar e reproduzir isso lá quando adulto é muito maior. Então, a tendência, por exemplo, de alguém que usa na idade de vocês e de alguém que não usa, pode ter certeza que lá na frente vai ter esse reflexo. Na fase adulta, por mais que tenha sido só um negócio do momento, lá na fase adulta vai ter essa diferença, que a pessoa vai continuar dependente também. Certo? Então, esse é um mito aí também para falar para vocês. Uma vez usado, isso já causa grandes consequências ali, especialmente quando está o cérebro em desenvolvimento. E foi ali que eu comentei, né, os riscos dessa dependência. Vocês viram ali, né, que o nosso personagem ele vai indo, aí ele, né, como eu falei, né, no momento é bom, depois vai ficando um prejuízo ali para ele. Você vai vendo que até a maneira dele andar, para pegar aquela bolinha amarela, ali, a substância ali, como que foi mudando isso, né? Infelizmente, acho que vocês já devem ter visto ali, né, em telejornais e tudo mais, ou até presenciado pessoas que às vezes fazem esse uso. E vocês veem como aquilo acaba se tornando, nossa, algo super precioso para ela, ao ponto dela não se dar conta das coisas ao redor, né? Então, quanto que aquilo vai tomando ali, quase que vai cegando ela das coisas da vida e vai deixando só aquilo ali como a questão principal da vida, né? Como aquilo ali que vai trazer um movimento para a vida dela. Então, é um grande risco ali da dependência, tá certo? Você vai querendo cada vez mais e você acha que tem um controle, mas aí não tem um controle, porque tem essa parte do sistema nervoso, né? Vocês já viram, por exemplo, que é um funcionamento aí do sistema nervoso, às vezes vocês já devem ter visto, né, dependendo de como bate ali no joelho, a perna se move, né? Então, você vê, às vezes a pessoa não está controlando que a perna está se movendo.
E a mesma coisa é isso, você pode até falar, às vezes brincando, assim, você fala assim, não, duvido que vai mexer, pode bater aí, doutor, que eu não vou mexer a perna. Só que quando ele bate, sua perna mexe involuntariamente. Então, esse também é algo para vocês pensarem, né? Vocês acham que vão ter o controle sobre algo, mas o nosso corpo funciona ali de maneira que a gente não tem controle sobre tudo, certo? Assim como a gente não tem, a gente está falando de sistema nervoso, mas da mesma forma como vocês não têm controle, por exemplo, o sangue correndo pelo corpo, né? Se vocês estão respirando, aí às vezes até consegue controlar a respiração ou não. Agora que eu estou falando, vocês devem estar percebendo que está respirando. Mas, do contrário, são coisas involuntárias que vão acontecendo com o nosso corpo, tá certo? E aí, isso traz consequências, né? Quais são as consequências desse uso? Né? Eu acho que dificilmente vocês vão... Acho que dificilmente não. Eu faço aqui uma aposta se alguém vai encontrar benefícios para esse uso, né? Porque ele vai trazer várias consequências negativas, né? Isso vai afetar a família, isso vai afetar teu desempenho na escola, isso vai afetar, inclusive, as suas amizades, o círculo de pessoas ali com quem você tem, né? São pessoas ali, várias vezes, espero que vocês não tenham escutado esses relatos, mas eu, enquanto psicóloga, escuto muito esses relatos. Nossa, eu gosto muito dessa pessoa, mas quando ela não está usando nenhuma substância, quando ela usa, ela se transforma. Ela vira uma pessoa que é justamente o oposto do que eu gostaria, né? Mas eu amo ela, porque eu amo ela sem a substância. O problema é que vocês viram que o personagem já não foi se tornando mais o mesmo? Como ele foi mudando ali? Então, para vocês verem como que isso vai afetando, né? De maneira que a escola é um sinal. A gente brinca assim, nós que somos profissionais aqui da saúde, ou profissionais educadores e tudo mais, a gente fala que a escola é um grande termômetro aí sobre vocês, né? Às vezes vocês podem falar, ah, não queria acordar cedo, não queria estar aqui, né? Mas é muito ali da escola que a gente vai vendo como vocês estão, né? Se está faltando muito na escola, né? Se está mais quietinho, se o comportamento está mudando. Pode ver, às vezes vocês percebem que o amigo de vocês está diferente, ou às vezes até alguém questiona vocês como vocês estão. E aí vocês vão ver, é porque está acontecendo alguma coisa ali na vida dessa pessoa, né? E é justamente daí, né, que é importante a gente falar sobre esse assunto na idade de vocês, tá certo? Porque é um momento em que tem vários profissionais observando vocês ali e que podem ajudar nesse cuidado e podem contribuir, certo? Por exemplo, se vocês não estivessem aqui na escola, se não estivessem na escola aqui agora, vocês não iam estar nesse encontro, e a gente não ia estar conversando aqui, vocês não iam saber essa informação. Da mesma forma como, às vezes, uma palavra de um professor, ou um dia a dia ali de conversa com um amigo, que você vai, às vezes, aprendendo coisas que são tão importantes para você que você só vai dar valor daqui a um tempo, sabe? Então, daí que a escola é esse grande termômetro ali. E, às vezes, se você vê algum colega que não está muito legal, puxa um assunto, né? Ou buscar ali um outro adulto. Às vezes, em casa, não tem algum adulto ali que está ali mais próximo ali para conversar, mas tenho certeza que na escola ou no posto, em algum local ali, vocês vão ter alguém de confiança para poder trocar essa ideia, certo? Travou. Aê, valeu. E quais que são os motivos, né? Primeiro ali que eu coloquei para vocês é a curiosidade, né? Porque se a gente for olhar ali, né, às vezes a gente vê campanhas, né, de vários assuntos que falam assim, olha, não pode usar, é algo ruim, você não pode fazer aquilo. Só que aí, às vezes, fica essa curiosidade. Nossa, mas que estranho, né? Se é algo tão ruim assim, por que tem pessoas que utilizam, né? E aí é nesse momento ali da curiosidade, de às vezes por ser algo ali proibido, né, de ficar nessa dúvida e falar, né? A questão é você ter curiosidade e buscar esse conhecimento, para você avaliar para aquilo se é bom ou ruim. Já adianto aí para vocês que não é nada bom, né? Mas é daí da curiosidade, né? Ao invés de você tomar uma atitude, você buscar saber sobre ela, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, certo?
provavelmente, não só a minha fala, né, não é só isso, mas vocês percebendo aí ao redor, e na escola, e nas relações de vocês, vocês vão ver o quanto que é importante vocês pensarem antes de tomarem uma atitude. Então, curiosidade aí é algo importante. A pressão dos colegas. Sabia que esse aí é um dos motivos bem importantes aí, né, que ele acaba sendo bem presente, que é tanto um desejo de pertencer a um grupo, quanto também um receio de você não fazer parte mais daquele grupo. Né? Então, às vezes, você já tem amigos ali e que eles passam a usar. E aí, de alguma forma, você se sente meio fora dali, né, porque eles estão mais entrosados, eles estão mais próximos, eles têm um assunto em comum, eles têm algo ali que eles estão fazendo e que você não. E, às vezes, nesse receio, assim, se a gente parar para pensar lá no fundo, a gente sente um receio de ficar sozinho, e aí vai ver, a gente acaba fazendo coisas que a gente nem quer, mas só para poder fazer parte desse grupo. Então, fiquem atentos aí à amizade de vocês. Já deu para ficar bem claro, e eu acho que também vocês vendo notícias e tudo mais. E até o motivo de vocês estarem aqui hoje só para um tema como esse, que não é algo legal. E aí, será mesmo que a gente precisa ter alguém do nosso lado que não está fortalecendo a gente, não está passando algo bom? Então, fica aí para pensar. Problemas emocionais. Né? Às vezes, a gente fala ansiedade, depressão, tristeza, é algo que a gente fala muito mais hoje. Né? E, às vezes, nessa questão de não saber lidar com esse sentimento, e, às vezes, de não saber aonde recorrer, isso daí acaba sendo, o uso das drogas acaba sendo uma alternativa para se desligar daquele momento. Né? Mas, na verdade, é que o momento essa situação vai continuar ali. Né? Então, será que vai resolver mesmo ali você desligar? Ou será que uma outra alternativa é você buscar ajuda? Ou o que a gente chama aí de políticas públicas? Nossa, eu não sei o que é políticas públicas, mas se você pedir ajuda em algum posto, por exemplo, com certeza eles vão poder te auxiliar com isso. E aí você vai saber dos seus direitos e saber melhores alternativas aí para você tomar. Certo? Aqui também tem influência da mídia, né? A glamorização ali das drogas. Né? Então, a gente vai ver... Foi o que eu falei lá no comecinho para vocês, aquelas que são legais e que são as ilegais. Né? Se a gente for ver aí diferentes filmes, comerciais, a gente for olhar o Big Brother, ali, que está passando 24 horas por dia, se alguém olhar, tem ali as pessoas consumindo essas substâncias. O carnaval, e por aí vai. Então, às vezes, sempre traz como algo positivo, só que também tem esse outro lado também, né? Especialmente dessas que são legais. As que não são legais, né, que são ilícitas, aí então nem se fale. Mas esse outro lado, talvez vocês não vão ver, por exemplo, numa festa como num carnaval, no churrasco de família, mas vocês vão ver, por exemplo, num acidente, numa briga, numa agressão. Né? Vocês vão ver a consequência desse uso aí inapropriado. Aqui também, como eu coloquei, né, fuga de problemas. Né? Às vezes você está passando por um problema ali pontual e você encontra isso como uma alternativa. Às vezes você não tem alguém com quem conversar, ou até tem alguém com quem conversar, mas, sei lá, por algum motivo acha que não rola ali ter essa conversa com essa pessoa, e aí acaba sendo uma alternativa. Tá certo? Ih, deu uma emboladinha aqui. A gente já falou um pouquinho disso, mas vou reforçar aqui com vocês, porque vocês têm que ficar ligados, tá? Porque daqui a pouco vai ter um quiz aí para saber se vocês estão prestando atenção mesmo, se estão entendendo. O amigo já ficou ali preocupado. Mas fiquem tranquilos aí, é só uma brincadeira para a gente dar uma movimentada aí em vocês. Galera, eu estou falando dessa parte do autoconhecimento, né? Eu comentei sobre... Vocês, às vezes, a gente vai agindo no impulso. E eu não estou falando assim, é porque vocês são adolescentes, vocês vão agir no impulso. Nós, adultos, todo mundo, às vezes, faz isso. Tá? Faz parte da nossa formação. Daí que é importante, cada vez mais, a gente se conhecer. Prestar atenção nos nossos sentimentos, perceber ali o que está levando a gente a fazer determinada coisa. Que é o que a gente está falando de autoconhecimento. Esse autoconhecimento que vai diferenciar ali de... Poxa, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque é bom para mim, ou porque eu quero ser aceito por pessoas
que parecem ser legais ali ao meu redor, né? Então, essa aí, o parar para pensar é algo bem importante, certo? Escolhas das amizades. Então, que eu acabei de falar aqui para você, amigos que respeitem as decisões de vocês, né? Vocês estão aqui como crianças não, desculpa, adolescentes, perdão. Mas vocês vão ver as crianças, adolescentes, mas também os adultos que estão aqui nessa sala também. Às vezes podem ter passado aí pelo desafio de, às vezes, em alguma reunião ali, ou alguma vez que saiu com os amigos e falou assim, não, hoje eu não estou bebendo. Né? Ou, não, hoje eu não quero tal coisa. E aí fica aquela pressão, às vezes, da família. Né? Nossa, da família, ou dos amigos, no lugar onde você está, no ambiente. Por que você não está bebendo? Por que você não está fazendo tal coisa? Né? Então, é algo que não é só os adolescentes, não é só os jovens que passam por isso. Tá certo? Então, perceber mesmo ali, né? Às vezes as pessoas vão falando isso e vocês ficarem atentos. Né? Poxa, eu não quero, a pessoa não está respeitando essa minha escolha. Por que será? Né? Será que é esse tipo de pessoas que eu quero ao meu lado? Né? Será que, quando eu falo que eu não quero determinada coisa e a pessoa não respeita esse não, é essa pessoa que eu quero? Uma pessoa que não respeita os meus limites? Né? Então, por que só eu que tenho que estar ali sempre aberto, sempre ali aprovando a tudo isso? Né? Então, é uma coisa ali, porque só o outro dita as regras. Buscar apoio. Eu falei para vocês ali de adultos de confiança para vocês poderem falar, buscarem apoio, porque às vezes não é só o fato de ser adulto ali, que são pessoas que podem apoiá-los. Né? Às vezes tem pessoas que você vai olhar ao redor, e até que você pode gostar muito, mas que não vão poder te ajudar nesse assunto. Então, daí que é importante. Lembra que eu falei que é importante vocês estarem na escola, porque aí tem mais profissionais observando vocês? Então, aproveitem essa oportunidade. Claro, os professores, o pessoal da escola, eles são responsáveis pela educação ali de vocês, ajudam em sala de aula. Só que talvez daí que podem te direcionar para outros serviços aqui na cidade. Bom? Ali, atividades saudáveis também. Né? Eu imagino que aqui em Dumont deve ter práticas de esportes, ou deve ter ali outras atividades contra turno escolar, né? Até de forma online, ali mesmo pelo celular, a gente também consegue encontrar atividades ali que dá para serem feitas remotamente. Então, é aquela coisa ali, né? Você deixa a cabeça vazia e, às vezes, não está próximo de pessoas que são boa influência, uma coisa acaba levando a outra. Então, uma alternativa aí também é ocupar seu tempo nesses momentos, como você pensa que pode estar mais vulnerável aí. E coragem para dizer não. Porque eu estou falando, você tem que dizer não, você tem que dizer para os seus amigos que eles têm que te respeitar e tudo mais, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é nem sempre assim, né? Tem que ter muita coragem ali. Às vezes você pode se sentir justamente o contrário, por estar negando fazer aquilo. As pessoas ali do teu redor podem não estar aceitando, podem caçoar de você, te zoar e tudo mais. Tem que ser muito corajoso para não fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? Não ir ser Maria vai com as outras, mas ter sua própria opinião e bancar isso. Olha, tem que ter muita coragem. Chegou o momento do quiz. Vou fazer um quiz aí com vocês, e é de verdadeiro ou falso. Beleza? Vocês vão ter que dar um sinal aí para mim, se é verdadeiro, se é falso. Beleza? Então tá. Vocês estão com medo? Tá. Pô, já começou aí conversando. Nananã. Então, beleza, vamos lá. Só quem usa drogas pesadas como crack, cocaína, pode se tornar dependente. Verdadeiro ou falso? Gente, que lindo! Olha só, arrasaram. Foram muito bem. Peraí, respira fundo, que tem mais, tá? Não vim com uma só, não. O uso de drogas na adolescência aumenta o risco de desenvolver dependência química no futuro. Verdadeiro? Por quê?
Ó, estou escutando uns cochichos aí. Vocês estão em desenvolvimento, né? Lembra? Por isso que eu comentei ali que corre esse risco de desenvolver a dependência química, tá bom? Daí você fala assim, vou usar só nesse momento da minha vida. Só que isso vai te tornar mais propício ali para, no futuro, ser alguém que vai ser dependente, tá certo? Vamos para a próxima aí. O cérebro adolescente é mais vulnerável aos efeitos das drogas, porque ainda está em desenvolvimento. Tinha dado um spoiler já. Vocês foram bem aí. A pressão dos colegas é um dos principais fatores que levam os adolescentes a experimentar as drogas. Falso? Achou que eu não ia perceber, né? É difícil dizer não para amigo? Aí vocês não estão falando tudo a mesma resposta, hein? Se a pergunta fosse aqui, vai ser outra frase aqui, É fácil dizer não para os amigos. Verdadeiro ou falso? Todo mundo ficou aí sem saber o que responder, hein? Tá aí algo para vocês pensarem. Por que é difícil dizer não? Por que é difícil dizer não para as pessoas que a gente gosta? Como é que é? É pior? Para não chatear a pessoa. Você está aqui. Para não chatear a pessoa, né? Quando a gente gosta da pessoa, a gente não quer chatear ela, né? Aí já pensou, você fala assim, poxa, eu vou falar não, aí você vai ver a pessoa meio chateada, ou meio irritada ali com você quase que vai ver assim, poxa, eu estou sendo responsável pelo outro estar chateado, sou responsável pelo outro ter ficado bravo. Né? Como eu falei, tem que ser muito corajoso para bancar a sua própria opinião. De falar não, não é fácil não, hein? Essa daqui eu quero ver. Se você usar drogas apenas nos fins de semana, não há risco de se tornar dependente. Nossa, gente. É falso? Mas essa eu não entendi. Por que não? Eu ouvi você falando para o amigo ali. Se você usa só ali, se você usar drogas apenas no fim de semana, não há risco de se tornar dependente. Isso, boa. Parabéns. Passou de ano, hein? Para o amigo ali, que quem quer ouvir ali, ele falou assim, se você usa só os finais de semana, aí você vai achar que está tranquilo, aí de repente você vai se permitir ali um dia na semana, e de repente você está usando um dia, 2 dias, começa na sexta, na quinta. Desde segunda-feira? E olha só, né? É até legal você falar isso, né? Desde segunda-feira, que já dá a sensação que é a semana toda, né? Porque isso daí, né? Lembra o que eu falei ali da televisão? Como se fosse, se a gente usar essas coisas, faz da gente mais legal, mais maneiro, diferente, espertão? Isso daí é uma das coisas. Parecer que a gente usa bastante uma coisa que as outras pessoas não usam, dá uma sensação de exclusividade, como se a gente tivesse um certo poder. Lembra o que eu falei de ter coragem, de bancar ali, olhar e falar, é algo que não é bom para mim, e eu vou bancar isso? Talvez justamente quem estiver dizendo não, que o pessoal está tirando sarro, é justamente aquele ali que tem mais moral e que está sendo mais corajoso, né? Então, vamos prestar atenção aí. Vamos lá para mais uma. O álcool é a droga mais consumida no Brasil. Verdadeiro, né? As pessoas, às vezes, acabam esquecendo que o álcool também é um tipo de droga. Né? Às vezes a gente vai se dar conta, tipo, nossa,
isso aqui não é legal, né? E justamente por não ser algo legal, por ser algo que você consegue comprar ali, não significa que seja algo bom, tá certo? É algo que vai fazer mal ali para a gente. Falando assim, né? Tem vários filmes aí que vão dar uma ideia sobre esse uso da dependência química. Porque às vezes só alguém aqui falando para vocês, né? Ah, não usem, vão fazer mal para vocês. Talvez se vocês verem algumas realidades ali, vocês vão perceber de fato as consequências ali da dependência, né? Talvez não necessariamente grandes proporções ali, se você olhar em notícias de jornais, mas às vezes até numa família, o quanto que isso pode, às vezes, destruir ali um núcleo familiar. Às vezes histórias, infelizmente, que a família quase que tem que fugir dessa pessoa para ir para outro lugar por conta desse uso que ela faz. E é algo que está ali fácil de acesso, certo? As drogas são uma boa maneira de lidar com os problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Talvez. Manda aí o talvez. Gostei do talvez. Pode falar de novo, desculpa. Isso. Perfeito. Ô, você tá? Que isso? Tem que ser aprovado aí, passar de ano, hein? Direto. Vocês falaram bem. Lembra ali do personagem que eu fui falando para vocês ali do começo? Que ali estava tudo certo e depois ele foi sofrendo as consequências? Às vezes muitas pessoas usam, têm esse vício por dependência química. Às vezes a gente só fala assim, essas pessoas usam simplesmente porque elas querem, pronto, acabou, né? Mas se a gente for olhar mais a fundo, você vai ver que às vezes a pessoa tem alguma questão de saúde mental, ela está passando por problemas na casa dela, e às vezes é até insuportável ficar em casa, e às vezes o único lugar que às vezes as acolhe é justamente pessoas ali que fazem uso dessa dependência química ali, né? Drogas e tudo mais, algo ilícito ali, né? Que não é legal para vocês. E, poxa, se é o único lugar que eu tenho acolhimento, logo eu vou agir como as outras pessoas, né? E aí que você tem um grande problema, tá certo? Usar droga apenas uma vez não causa nenhum risco à saúde. Falso. Vocês acham que causa já algum risco? O que, por exemplo? Dependência. É importante dizer que todas ali elas causam um nível de dependência química. Às vezes, eu usei só uma vez, isso não vai acontecer mais, né? Isso não vai ter nenhuma consequência. E tem. Fala aí, colega. Mas, por exemplo, você falou, depende da quantidade que a pessoa usar. Mas aí você concorda que ela não sabe qual a procedência daquilo, e às vezes ela pode usar e ter uma overdose? Ou ela pode, justamente, lembra que eu falei do sistema nervoso, a pessoa perde o controle ali do corpo, dos sentimentos. Numa dessas, ela pode sofrer um acidente ou causar isso, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu não vou sair de carro, não vou dirigir, não vou fazer nada. Mas, às vezes, dessa numa briga num bar, numa briga em casa. Pensou? Então, às vezes, você usa uma vez, aí parece que, não, já passou, não tenho mais nada. Mas o seu corpo ali, é como se a gente falasse assim, que o corpo ele registra uma memóriazinha daquilo, né? Então, por mais que você usou pontualmente, essa memória fica ali guardadinha. E aí, se você vai usar uma outra vez, isso aqui já vai ser maior ainda, tá certo? Eu acho que... Galera, essa conversa aqui com o amigo já foi bater palma ali, fala para ele, pô. Mas, pessoal, tentei fazer Estou fazendo essa conversa aqui com vocês. Eu vi aí que vocês também foram cochichando aí um com o outro e tudo mais. E
queria dizer assim, o porquê que a gente está falando, por que eu estou aqui falando para vocês tudo isso, né? Especialmente para vocês. Porque, às vezes, se você não está... Às vezes é um conhecimento que vai ser importante para você, ou se você falar, ah, não, eu jamais ali tenho firme essa decisão comigo, que eu não vou fazer uso de nada, talvez justamente o fato de você ter esse conhecimento que você pode fortalecer outros amigos, certo? Porque, por mais que eu estou aqui falando para vocês, ó, isso não é algo legal, ou às vezes na escola, tem alguém falando ali para vocês, um profissional, às vezes, quem está ali no nosso dia a dia, que a gente troca ideia, que a gente vai conversar as coisas, assim mais, são os nossos amigos, né? São as pessoas que a gente tem ali mais próximo. Às vezes acontece alguma coisa diferente ali na nossa vida, a gente fica meio na dúvida. Às vezes é difícil a gente chegar para alguém mais velho e falar assim, ah, eu estou passando por isso, né? Às vezes bate uma vergonha, alguma coisa assim, e a gente vai justamente trocar com quem está ali do nosso lado, né? Pegar, comentar ali da situação. E aí, justamente nessa que você pode, às vezes, salvar literalmente a vida de alguém. Porque, como eu falei, é algo que você pode fazer agora e que pode ter consequências lá na frente. Certo? Olha como que o clima... Estava todo mundo assim, tananana, e o amigo ali batendo palma, né? Mas não foi você, foi de trás ali agora. Galera, vocês ficaram com dúvidas? Tem alguma coisa assim... Falaram, ah, eu ouvi dizer... Meu amigo falou, minha vizinha falou. Eu nem olho, se vocês quiserem para perguntar assim, quando eu vou olhar quem que é. Não vou repetir, não. Pode falar. Se você estiver com vergonha de perguntar no microfone, pergunta sem, que aí ela repete a pergunta lá, tá bom? Pode ser? São quietinhos assim todos os dias, né? Uhum. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Levanta a mão, tá? Só para eu saber que é muita gente. Sem pressão, gente, um de cada vez. Mas, pessoal, quando vocês vão pensando ali, né, às vezes não fica meio assim de perguntar agora, né, no meio de todo mundo. Mas dá um Google aí, pesquisa aí um pouquinho sobre. Tem filmes aí também que vão trazer essa realidade aí também. Acho que talvez não está ainda na faixa etária, mas quem tem curiosidade aí, Transpotting é um filme que traz bastante sobre essa temática e que vocês podem ver um pouquinho aí de um jeito diferente sobre isso, certo? Quem nunca fez o uso, eu espero que permaneça firme aí nessa decisão. Como eu falei, é um ato de coragem, de muita personalidade, né? Você dizer não, olhar para aquilo que não é bom para você e dizer não, cara, isso daí tem que ter muita moral ali para pegar e falar não sobre algo. Né? Você avaliar aquilo e não ir só porque as outras pessoas estão falando, ou só porque aqueles que são os mais velhos na escola, ou são os mais descolados ali, sabe? Então, espero que quem não usou, que não utilize, que quem teve essa curiosidade aí, que possa ter sanado um pouquinho dessa curiosidade hoje, mas que pesquise aí também no Google, dê uma olhada aí, tem um monte de coisa, até no TikTok também tem várias informações. E para quem já utilizou ou conhece pessoas que utilizam, seja da família, amigos, não é algo que está perdido, tá certo? Mesmo que você está nesse processo de desenvolvimento, não é algo ali se você buscar ajuda, certo? Então, eu sei que aqui em Dumont vocês têm aí serviços no posto de saúde, então que eles podem ajudar vocês. Fiquem atentos também ao pensamento de que eu consigo controlar a minha vontade. Porque, às vezes, a gente não controla. Na sua maioria das vezes, a gente fala que não, eu não sou viciado, não, eu não dependo disso, mas se você não passa o dia sem, talvez alguma coisa tenha aí, certo? E aí você pode buscar essa ajuda e cuidar disso o quanto antes. Pamela, tem uma dúvida aqui que não quiseram falar no microfone. Uhum. Ela perguntou, medicamento ou drogas? Qual que é a diferença, então, dessas drogas que fazem mal para o medicamento que faz bem para a saúde? Perfeito. Essa dúvida é muito boa. Porque o que acontece? As medicações,
elas também são um tipo de droga, mas é a maneira como ela é utilizada é que faz bem. Por exemplo, eu não estou falando que todas as medicações são, mas, por exemplo, daí um grande tabu, por exemplo, medicações para saúde mental, né, são drogas, as pessoas viciam. Você vai buscar saber ali um pouquinho de como que é o uso dessa pessoa, você vai ver que ela usa de forma indevida, muitas vezes ela não tem o acompanhamento de um profissional, alguém ali que fornece para ela de outra maneira. As medicações elas são muito importantes, desde que tenha um profissional ali que vai estar te acompanhando com isso. Eu falo que medicações de saúde mental ali são um grande tabu, porque às vezes as pessoas precisam, mas até se recusam a usar, porque vão ter essa ideia de que é uma dependência. Quando, na verdade, às vezes a pessoa, se o caso dela precisa, não estou dizendo que é para todo mundo, mas se a pessoa precisa, o fato dela não se recusar e permanecer ali com o funcionamento do cérebro que a gente diz em sofrimento, o fato dela permanecer assim vai deixar o cérebro dela mais adoecido do que, por exemplo, se ela tivesse viciado na medicação. Então, daí é um grande tabu. Então, a medicação, não só de saúde mental, mas de outras partes, se você usa ela de forma indevida, o seu corpo vai criar essa dependência ali dela. Né? Mas tenha certeza que se aquilo ali, se você faz um acompanhamento, né, de tempos em tempos, você vai ver que vai ser ministrado, né, vai ser dado a dosagem para você para que isso não aconteça. Às vezes as pessoas se assustam, vou só aproveitar esse enganche, porque às vezes as pessoas se assustam na parte de medicações para a saúde mental, que a gente fala medicações psiquiátricas, que as pessoas acham que são medicações assim que, nossa, tomei, estou me sentindo bem, por que eu tenho que continuar usando ela? Lembra que eu falei ali do funcionamento do sistema nervoso? A medicação, ela precisa passar por todo o sistema nervoso ali, para o sistema nervoso ele poder se adaptar, ele poder, vamos dizer assim, consertar, para depois ele não precisar mais dessa medicação. Esse consertar a gente chama de ciclo da medicação. E, às vezes, esse ciclo ele pode durar meses, né, quase um ano, dependendo do tipo da medicação. Então, às vezes, as pessoas se assustam, né? Nossa, mas eu estou bem e o médico não tira esse remédio de mim, né? O psiquiatra não tira esse remédio, por que eu estou tomando ele? Acho que eu estou viciado. E aí é quando a pessoa acaba tomando o erro de, não, já estou há muito tempo, estou bem, vou parar de tomar. Nessa que a pessoa para de tomar a medicação, vem uma avalanche de uma vez. E aí se assusta, que vai olhar e falar assim, nossa, esse sou eu sem a medicação, então eu me tornei dependente. Mas não, é porque essa retirada foi você mesmo que fez, e fez durante esse ciclo que não se encerrou. Então, quando é para fazer esse retirada da medicação, você conversa ali com o médico, e talvez ele vai falar assim, olha, eu acho que sim, pode retirar a medicação, só que tem que esperar ela cumprir o ciclo. É que às vezes os médicos não vão explicar isso para você, mas está aí, acho que é bem importante falar isso para vocês, tá certo? Então, você não é aquele tirando a medicação no momento, tá certo? Assim como você tem um período de adaptação, também tem um período de adaptação do teu corpo, que ele está tipo, beleza, o sistema nervoso entende que não precisa mais da medicação, mas aí ela está sendo retirada aos poucos, como se fosse uma bicicleta com rodinha. Se você está andando com a bicicleta de rodinha e tira de uma vez, você cai. Nossa, você não sabe andar de bicicleta? Não, é que você está se acostumando ali a ter o equilíbrio. É literalmente como se fosse uma rodinha, uma muleta, certo? Aos poucos, ali você vai voltando a andar sem precisar daquilo. Mas aí, por mais que você já fez isso muitas vezes, andar sem uma muleta, o tempinho que você fica usando ela é como se você esquecesse um pouco de como andar. Então, é mais ou menos assim que a medicação funciona. O problema é quando ela usa indevidamente, aí ela vira um vício, e aí que a gente vai falar sobre drogas medicamentosas também. Valeu, galerinha! Pessoal, então, muito obrigada, viu, por terem vindo. Agradecer o Cezinha, que eu não agradeci no início, o vereador. Muito obrigada a Pamela, as professoras estão aqui, tá? Na hora de descer, devagar, para não sair ninguém rolando da escada, em fila, direto para o ônibus, beleza? Ok?